De nome científico, Sinopsis spix foi descrita pela primeira vez em 1824 por Johann Baptist von Spix, que emprestou o seu nome para a vizinha. Da ordem Psittaciformes, mesma ordem de araras azul, como arara azul grande e arara azul de Lear, como por exemplo. Juntas são algumas das aves mais inteligentes e que possuem um cérebro mais desenvolvido. Esses psitacídeos são um dos grupos que mais sofrem com o tráfico de fauna silvestre. Isso porque é muito grande a sua diversidade de cores e a capacidade de imitar a voz humana desperta o interesse aí bastante das pessoas no mundo todo. Essa ave ficou famosa por ser protagonista na animação de Carlos Saldanha no filme Rio de 2011, que apresentou essa espécie de ave e sua aventura épica para quem não conhecia sua trágica história. Festa em Ipanema, meu amor. Apesar de ser da mesma ordem, a ararinha azul não é um filhote de arara azul. São aves distintas, ambas exclusivas do Brasil. Porém, há diferenças bastante notórias entre elas, sendo como, por exemplo, a cor das suas penas, o tamanho e até o local onde são encontradas. Na arara azul, o tom de penas são mais densas e escuras e é uma ave de grande porte, chegando a medir 1 metro da cabeça à cauda. Já a ararinha azul, o tom de cores é bem menos denso e tem essas variações de tons de azul. Sem falar de várias outras características morfológicas, além do fato da ararinha azul ser considerada extinta na natureza, pois foi alvo de caçadores e do tráfico, o que causou o fim dessa espécie em ambiente natural, infelizmente. De plumagem predominantemente azul, sendo asas e caudas mais escuras e longas, lados e baixo da cabeça nas cores cinzas, bico negro com um grande dente maxilar, com eles aí pigmentada de um amarelo mostarda. Não existe diferença de plumagem entre fêmea e macho, padrão mesmo para ambos. Também é um animalzinho muito fiel ao seu parceiro, sempre com o mesmo durante a vida toda, vida essa que pode ser de mais de 30 anos quando livre na natureza. De tamanho entre 50 a 60 centímetros e pesando aí cerca de 400 a 500 gramas, né? Viviam em grupos, isso ajudava muito, pois sempre alguns indivíduos desses bandos ficavam de vigia, enquanto outros poderiam comer tranquilamente e sem preocupação nenhuma. Não tem muitos detalhes de quantos indivíduos esses bandos poderiam chegar a ter, porque não tem muito estudo da espécie em vida livre, né? Cheguei a encontrar algumas informações picadas, mas nenhuma em lugares muito confiáveis. Quando jovem, se diferencia do adulto por apresentar a cauda mais curta, a íris cinza, na cor cinza, e uma faixa branca na frente do cume, do bico. Essa faixa desaparece no adulto. A alimentação dessa ave, que consiste basicamente de semente, mas também poderiam consumir flores, frutos, polpa e seiva. O pião e a faveleira são dos alimentos preferidos dessa espécie, gostam bastante. São habitantes do bioma Caatinga. A ararinha era originária lá do extremo norte da Bahia. Eram encontradas em matas de galeria, principalmente nos municípios de Curaçá e Juazeiro, lá nas margens do Rio São Francisco. A ave vai procurar parceiros para reprodução com 7 anos, quando começa o período fértil. A reprodução acontece sempre em período chuvoso, entre outubro e março, e ninhos são feitos em buracos pré-existentes de troncos de árvore. Gostam especialmente da craibeira, árvore de porte médio a alto com altura até de 20 metros, onde elas poderiam encontrar abrigo, comida e um lugar seguro, né? Aí com o ovo eclodindo com 28 dias de incubação. A história da arara azulada é marcada por muitos desafios. O retorno do Spix ao seu habitat natural traz consigo uma série de obstáculos que devemos enfrentar juntos. Muitos fatores estavam envolvidos na extinção dessa espécie, a maioria relacionada à perda de habitat e, portanto, diminuição das fontes de alimentos e locais de nidificação. A pecuária e a agrícola que inundaram seu habitat, destruíram suas fontes de alimento e transformaram grande parte da caatinga. Com verões longos e secos e estações chuvosas muito curtas, as secas aumentaram e a vida selvagem sofreu. Algumas espécies se adaptaram melhor a novos ambientes do que outras. Os menos adaptáveis são extintos primeiros, mas o último prego em seu caixão foi a caça furtiva que não permitiu que os últimos pássaros se reproduzissem com sucesso, trazendo uma morte mais cedo do que o esperado para a espécie. As ameaças naturais potenciais que as ararinhas azuis reintroduzidas irão enfrentar refletem a história natural da espécie, a imprevisibilidade de água, recursos alimentares na caatinga, predadores, competidores por sítios de nidificação, doenças e espécies antagônicas.
ou seja, espécies que não se toleram. Dentre as ameaças comprovadas, apenas a disponibilidade de recursos e predadores parecem ser críticas para o estabelecimento da espécie em longo prazo. E em primeiro lugar, os predadores, mais especificamente as aves de rapina brasileira. O predador mais perigoso para a ararinha azul adulta é o falcão de coleira. Outro predador confirmado e potenciais seriam os rapinantes acauã, gavião pernilongo, gavião de rabo barrado, carcará e corujão orelhudo. Além desses, podem ser citados os saguis, o gambá, gato mourisco e grandes aranhas e cobras. Então a lista é grande. E considerando os requerimentos ecológicos muito similares, pode-se supor que exista algum grau de competição por alimento e cavidades de nidificação entre a ararinha azul e a maracanã, espécie mais comum. Em segundo lugar, vem a competição por alimentos e cavidades de nidificação. Outra espécie que compartilhava alguns itens alimentares, pinhão e favela, com a ararinha azul era a jandaia e o periquitão. Embora utilizasse apenas frutos imaturos e logo mais macios que os frutos mais maduros, que são mais rígidos e necessitam de um bico mais forte para abri-los. Já a questão das abelhas, em terceiro lugar, podem expulsar pistácios de potenciais sítios de nidificação, sendo um importante fator que limita a disponibilidade de ninhos. Também há registro de ninho ocupado inicialmente por maracanãs, que foram invadidos por abelhas e novamente ocupados por maracanãs, quando as abelhas o abandonaram. Sendo assim, as informações disponíveis indicam a possibilidade de as abelhas provocarem abandono de ninhos, morte de aves e, além, baixo sucesso reprodutivo. É necessário um estudo mais aprofundado sobre a influência potencial das abelhas africanizadas sobre o sucesso reprodutivo das ararinhas azuis reintroduzidas, como é no caso dos morcegos, a invasão ou expulsão do casal no ninho. Temos também as ameaças não naturais potenciais que as ararinhas azuis reintroduzidas irão enfrentar. Seria a caça e a captura para o comércio ilegal. A caça direta é considerada um fator de menor importância para o declínio global da ararinha azul, mas a caça pode ter um impacto negativo durante a fase inicial do programa de reintrodução, quando a população de ararinhas. A captura para o comércio ilegal, a principal causa do declínio final para as espécies, certamente será uma grave ameaça para as populações reintroduzidas de ararinhas azuis. Trabalhos de envolvimento da própria comunidade local realizados previamente podem ajudar a reduzir a ameaça, mas ela não pode ser totalmente eliminada sem um combate exaustivo à prática ilegal. Já as linhas de transmissões elétricas teriam impacto em caso de colisões. Há indícios de que há uma fêmea reintroduzida de ararinha azul sido morta devido à colisão com a linha de transmissão. A disponibilidade em longo prazo de habitats adequados será crítica, enquanto alguns elementos de habitat ainda estão disponíveis em quantidade suficiente e apenas requerem uma maior proteção. Outros se tornaram escassos e ainda no passado. Dessa forma, o manejo e recuperação de habitats são ações essenciais. Habitats e elementos de habitats reconhecidamente críticos para as ararinhas azuis incluem a mata de galeria ao longo de riachos sazonais que são dominados por caraibeiras, áreas de forragimento na caatinga que possam suprir a demanda de alimento ao longo do ano e fontes de água. O que está sendo feito para mudar essa situação? Projeto Ararinha na Natureza. Bem a tempo para o Dia Mundial da Vida Selvagem deste ano, 52 ararinhas azuis, 49 oriundas da ACTP, Alemanha, e 3 do zoológico Paradise, na Bélgica, chegaram ao Brasil, onde elas serão preparadas para sua reintrodução para viverem novamente na natureza nos próximos meses. A história contada no filme Rio está prestes a virar realidade com a chegada das ararinhas azuis no município baiano de Curuçá, onde a comunidade já conta com os minutos para receber as mais novas moradoras. A CTP, Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados. Localizada em Berlim, na Alemanha, a ACTP é considerada uma das maiores instituições especializadas na reprodução de psitacídeos ameaçados no mundo, tendo desenvolvido um papel fundamental para a conservação de muitas espécies, como, por exemplo, as cacatuas negras e as próprias ararinhas azuis, com cerca de 90% da população mundial da espécie, e durante décadas vem reproduzindo a espécie com bastante sucesso, para que futuramente venha realizar a reintrodução em seu habitat de origem. Ambientes planejados.
Os ambientes lá são grandes e possuem mais de 13 metros de comprimento, e são divididos em ambiente interno e externo, equipados com aquecedores e luzes que imitam as luzes do dia, até as importantíssimas atividades de enriquecimento ambiental. Alimentação em ambiente doméstico. Os alimentos disponibilizados passam por uma rigorosa atenção, começando pela esterilização dos potes, e os alimentos são todos preservados em uma câmara frigorífica, obedecendo às instruções do médico veterinário responsável por uma base de exames realizados no ambiente. Os alimentos precisam seguir uma ordem de sazonalidade na natureza, já pensando quando eles estiverem livres. Por que na Alemanha e não em seu país de origem? Se é uma espécie endêmica no Brasil, por que na Alemanha? A resposta é simples. Por razões de segurança, existem 3 populações separadas em locais diferentes. A ACTP assumiu todas as estações de reprodução e, portanto, tem o maior pool genético. O Brasil cria a partir de plantel próprio da ACTP desde 2019. Ou seja, existem apenas 2 criadouros no mundo, o ACTP em Berlim e o próprio Brasil, que está sob a gestão do ICMBio. O zoológico Pairidaisa, na Bélgica, também possui araras azuis, mas suas instalações são novas e ainda não foram criadas ararinhas azuis. Pairidaisa trabalha em estreita colaboração com a ACTP. Introdução. Passos. Após a chegada na Bahia, foi necessário que as aves passassem por um período de quarentena para garantir que nenhuma espécie estivesse doente e não houvesse risco de transmissão de patógenos para espécies locais, que já vivem na região. Patógenos esses que podem ser vírus ou bactérias, por exemplo. O processo de isolamento aos humanos é muito fundamental nessa fase para evitar que as ararinhas fiquem mansas e de fácil captura por traficantes, sendo que as visitas ao centro são restritas, segundo lá os pesquisadores. Após esse período, ocorre a liberação para um aviário externo, onde possui uma dupla camada de proteção para permitir que as ararinhas tenham contato com o clima da caatinga e também para protegê-las do possível ataque de outros animais. Segundo o plano de conservação, a Maracanã é o psitáceo sintópico mais similar à ararinha azul, em termos ecológicos, porque as 2 espécies partilham microhabitats, árvores e cavidades de nidificação e vários itens da dieta. Como já foi citado aqui, o último exemplar da ararinha azul, livre na natureza, vivia acompanhado por uma fêmea dessa espécie. Perigo de extinção novamente? Isso é bastante possível, mas os esforços desse projeto de SPICS para garantir uma grande área protegida foram bem-sucedidos, incluindo a restauração de parte dessa área protegida, com esforços contínuos para expandir essa restauração. Então, as décadas de trabalho comunitário também foram extremamente bem-sucedidas, e esses esforços, combinados com as medidas de segurança adicionais para a região, devem ajudar a proteger as espécies no habitat. Nunca há garantias, apenas há esforços concertados, o que certamente fazem por essa espécie. Filhotes de ararinhas azuis em 2021. E o motivo para se alegrar é que a equipe técnica que monitora o grupo de ararinhas azuis soltas em habitat natural na cidade de Curuçá, em março de 2020, registrou o nascimento de 2 filhotes da espécie neste mês. 4 ovos, apenas 2 desses eram férteis e eclodiram. Estes foram os primeiros nascimentos de ararinha azul em solo da Caatinga depois de 30 anos do último registro. O primeiro nasceu no dia 11 de abril deste ano, mas morreu no dia seguinte por inexperiência dos pais. O segundo nasceu no dia 13, no mesmo mês, e os pais também a abandonaram. No entanto, a equipe técnica que faz o monitoramento percebeu a situação e tem cuidado e alimentado o filhote desde então, para que o animal fique vivo. Segundo o relato do pesquisador, os pais eram extremamente protetores com o filhote, mas pareciam não saber que tinham que alimentá-lo. Pela manhã, com a chegada da equipe para supervisionar o ninho, o filhote já havia morrido. Foi muito triste ver a cena, mas a natureza pode ser cruel. Sabíamos que só poderíamos dar aos pais um curto período de tempo para quando o segundo filhote nascesse, e se eles não o alimentassem, teríamos que pegá-lo para a criação à mão. E
Até onde se tem notícia, está tudo ocorrendo bem. Antes de adentrar sobre o tráfico das ararinhas azuis em si, preciso explicar alguns assuntos importantes para dar mais clareza ao entendimento. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e drogas. Todos os anos são retirados das matas milhares de animais para aumentar esse mercado, sendo esse um dos motivos para a grande destruição no que tange à fauna brasileira. Um ato cruel, que através do sofrimento dos animais tem como objetivo a satisfação financeira dos traficantes. O Brasil possui uma enorme biodiversidade, sendo rico em espécies e faunas variadas. O tráfico de animais silvestres ameaça toda essa riqueza natural, sendo que as penas existentes brandas e sua eficácia reduzida e muitas das vezes não surtindo efeito no caso concreto. O tráfico de animais silvestres no Brasil, segundo dados do IBAMA, provoca a retirada anual de aproximadamente 38 milhões de exemplares das florestas e matas. Destes, cerca de 4 milhões são comercializados ilegalmente. Os animais capturados no Brasil, em sua maioria, são comercializados no território brasileiro, sendo que as regiões mais afetadas são o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Dessa forma, o bioma Cerrado, Caatinga e Amazônia são os mais afetados, além do Pantanal. O alto índice de retirada dos animais de seu habitat coloca em risco de extinção um número cada vez maior de animais, além de contribuir para a exploração econômica das florestas. Ok, mas quais critérios para declarar uma espécie extinta? A classificação é mais complexa e feita com base de critérios adotados pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, mais antiga organização internacional de preservação do meio ambiente. Segundo a IUCN, as espécies podem ser classificadas em 8 categorias: extinta, extinta na natureza, no caso, a nossa ararinha azul entra aqui, pois está extinta na natureza. Criticamente em perigo, vulnerável, quase ameaçada, pouco preocupante e deficientes em dados. Se a espécie foi classificada em uma das duas primeiras categorias, é considerado extinta. Se está em criticamente em perigo e vulnerável, corre risco de extinção. Para chegar a essas categorias são estudados os seguintes critérios: quanto a população diminuiu durante o espaço de 3 gerações, ou qual é a projeção de declínio populacional para as próximas 3 gerações, extensão de ocorrência e tamanho da área que ocupa, tamanho da população de indivíduos maduros, prontos para a reprodução, análises quantitativas que mostram a probabilidade de extinção na natureza nas próximas 3 gerações. Daí, com esses dados em mãos, desde 1994, a IUCN publica a chamada Lista Vermelha, que é um documento onde detalha a situação de 45 mil espécies de animais, plantas e fungos. Para se ter uma ideia, a lista lançada em 2008 classifica 10.500 espécies como ameaçadas. Entre os animais vertebrados, 10% de todas as espécies conhecidas correm risco de desaparecer. Um dos principais fatores para a demanda do tráfico são para os colecionadores particulares, onde os animais mais solicitados para esse tipo de tráfico são os animais em extinção, e quanto mais raro, maior o valor no mercado. A arara azul grande e a arara azul de Lear são uma das espécies mais caras. A ararinha azul entra nesse quesito e, infelizmente, perdeu essa luta. Outro grande fator é para fins científicos, também conhecido como biopirataria. Esse tipo de tráfico tem como objetivo utilizar os animais traficados para fins científicos. Infelizmente, para a venda de pet shop é outro grande risco. Esse tipo de tráfico é motivado de acordo com a demanda, onde estabelecimentos comerciais estimulam a compra e venda ilegal de animais silvestres. E, é claro, para a produção de subprodutos. É o tipo de tráfico onde os animais são utilizados na fabricação de adornos e artesanato, sendo que as penas, couro, pele e presas são comercializados de forma ilegal. E é assim que se reabastece o tráfico de animais. Vem comigo nessa história. Após 20 anos considerada extinta na natureza, conseguimos ver que muito vem sendo feito para reintroduzir as ararinhas azuis em nosso território nacional. Mesmo assim, o futuro pode não parecer tão límpido e claro como imaginamos, e talvez haja mais sujeira nesse assunto do que podemos pensar. De acordo com a reportagem do Mount Bay, de Susana Camargo, em 4 de março de 2020, 52 exemplares de ararinha azul chegaram no sertão da Bahia para serem reintroduzidas em seu habitat. A origem
um obscuro criador alemão crivado de denúncias de tráfico de animais silvestres e ligação com máfias europeias. Vejamos a seguinte situação que se encontra a preservação e reintrodução das ararinhas azuis em nosso cerrado baiano. Uma empresa filantropa, e coloca aspas nisso, chamada, coisa que eu não consigo pronunciar, mas lá vem a mulher do Google, Association for the Conservation of Threatened Parrots. mais conhecida como ACTP, doou 1,4 milhão de euros a um centro de conservação na Bahia para conseguir reintroduzir as espécies onde todas as aves doadas vieram da Alemanha. O governo brasileiro é parceiro no programa, mas não fornece detalhes sobre os termos desse acordo. Como se já não bastasse a total falta de informação, ainda não sabemos como está sendo gasto o dinheiro ou até mesmo como funciona a parceria entre ambos os países. Por que será, não é mesmo? Em dezembro de 2018, o jornal britânico The Guardian publicou uma minuciosa reportagem investigativa sobre GUT e o ACTP, com grande repercussão mundial. Você já deve ter percebido que eles são os mesmos caras que vêm ajudando a gente a reintroduzir esses carinhas aqui dentro do nosso território. Mas de acordo com uma reportagem, mulher do Google, A legitimate zoo? How an obscure German group cornered global tardy and endangered parrots. ou para pessoas que nem eu, um zoológico legítimo, como um obscuro grupo alemão encurralou o comércio mundial de papagaios ameaçados. Pelo menos um dos funcionários que trabalha com a ACTP, que custeia muitas outras aves exóticas no mundo, foi envolvido em tráfico de aves ilegais, movimentando um mercado que chega a render 42 bilhões de euros no mundo ao ano. Cara, isso só perde para drogas e armas. Em 2018, o governo brasileiro foi questionado sobre o fato, já que obrigou todos os seus criadores científicos, autorizados pelo governo a ter projetos de reprodução em cativeiro de espécies de risco de extinção, para doar suas aves à CTP, lá na Alemanha. Como resposta a tais perguntas, o governo afirmou que a troca entre países com espécies em extinção é algo totalmente comum para conseguir reintroduzir uma espécie em seu habitat natural, e que enquanto o número dos criadores nacionais era muito inferior ao centro de reprodução da CTP, a forma mais lógica para a situação seria enviar nossas espécies para a Alemanha. Lá obtiveram taxas reprodutivas que permitiriam o aumento da população de 79 para 158 indivíduos. O que você acha dessa história? Te convenceu? Eu acho que eu já sei a sua resposta. Eu e meu grupo gostaríamos de agradecer por ter visto até aqui. Não esquece de deixar o like e comentar o que você pensa sobre o assunto aqui embaixo. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam saber dessa belíssima espécie que perdemos em seu habitat natural. Fiquem bem e até a próxima.